Acordei numa cama de hospital, costelas quebradas, uma perna estilhaçada, um gosto metálico na boca e o silêncio onde o amor deveria estar. A enfermeira me disse que meus pais tinham sido avisados. Eles nunca apareceram. 4 dias depois, eu descobri o porquê. Enquanto eu lutava para continuar vivo, eles estavam aplaudindo meu irmão em sua cerimônia de premiação no Rio de Janeiro. Flashes de câmeras, como se nada mais existisse. Eu pensei que esse era o pior tipo de traição, até que eles apareceram na minha porta semanas depois. Não para pedir desculpas, mas para pedir minhas economias para tirá-lo de um escândalo de fraude. Foi quando algo dentro de mim quebrou de vez. Eu disse, não. E pela primeira vez, eu me senti livre. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um oi, simples, nos comentários, para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se esta história faz seu coração doer ou te lembra de alguém que já foi deixado para trás, por favor, inscreva-se. Cada história aqui, essa história aqui dá voz àqueles que foram silenciados. Meu nome é Arthur Viana, e este é o dia em que parei de implorar por amor. A chuva escorria pelo para-brisa como finas lâminas de vidro, capturando as luzes de São Paulo e quebrando-as em pedaços. Eram 19h20, quando o SUV apareceu na rua lateral, um borrão de faróis e aço. Eu nem tive tempo de pisar no freio. O som que se seguiu não foi apenas metal contra metal. Foi osso, respiração e silêncio colidindo de uma só vez. O mundo girou. O cinto de segurança cortou meu peito. Minha cabeça bateu na janela. Lembro-me do cheiro de gasolina, do gosto de cobre de sangue e do som de vidro chovendo ao meu redor como granizo. Então tudo ficou quieto. Eu não tinha certeza se estava vivo até ouvir uma sirene distante e perceber que estava respirando. Quando os socorristas me tiraram, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar meu celular. A fotografia que sempre estava na minha carteira, uma foto minha e de Leonardo, quando éramos crianças, tinha caído no assoalho do carro. Um risco de sangue cruzava o rosto dele, como se o passado tivesse decidido sublinhar o que estava por vir. Liguem para Marisa e Gilberto Viana, eu disse, enquanto me colocavam na ambulância. Eles são meus contatos de emergência. O socorrista assentiu, mas seus olhos me disseram o que sua boca não disse, que os pais nem sempre atendem. Quando cheguei ao HC, Hospital das Clínicas, as luzes eram brilhantes demais para olhar. Alguém gritava ordens sobre o bip das máquinas. Peguei palavras como hemorragia interna e fraturas nas costelas. Horas desapareceram na anestesia. Quando acordei, o relógio marcava 2h20 da manhã. Meu peito doía a cada respiração e minha perna direita estava enfaixada do quadril ao tornozelo. Peguei meu celular. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem. Apenas o reflexo do meu próprio rosto na tela preta. Digitei através da névoa da morfina. Sofri um acidente. Estou no HC. Então eu esperei. Nada. Eu disse a mim mesmo que eles ainda não tinham visto. Que talvez a enfermeira tivesse o número errado. Cada minuto se esticava em 1 hora. As máquinas me mantinham vivo, enquanto o silêncio me matava lentamente. Uma enfermeira entrou, checou meus sinais vitais e disse baixinho. Nós ligamos para eles várias vezes. Ninguém atendeu. Ela não parecia surpresa. Eu tentei acreditar que era um mal-entendido. Talvez eles estivessem viajando. Talvez seus celulares tivessem morrido. Qualquer coisa era mais fácil do que admitir que as mesmas pessoas que vibraram em cada vitória do meu irmão não podiam poupar um momento pela minha sobrevivência. Fiquei ali, sob a luz estéril, observando a chuva borrar a janela.
Em algum lugar à distância, São Paulo continuava se movendo. Silêncio. Trânsito. A vida continuando sem mim, minhas costelas gritavam. Toda vez que eu inspirava. Mas essa não era a dor real. A dor real era saber exatamente como essa história terminava, porque eu já a tinha vivido antes. Toda vez que Leonardo brilhava, eu desaparecia. Antes de fechar os olhos, mandei mais uma mensagem. Estou bem depois da cirurgia. Gostaria de ver vocês. Sem resposta. O monitor ao meu lado mantinha seu ritmo constante, vivo, zombando do silêncio mortal do meu telefone. Eu encarei o teto branco até que as formas se borraram, até que eu não conseguia dizer se as lágrimas em meus olhos vinham da dor ou de finalmente entender que eles não viriam. No quinto dia, eu já havia memorizado o som do gotejamento do soro e o ranger dos sapatos da enfermeira no corredor. A cada poucas horas, eu enviava outra mensagem. O médico disse que talvez eu mude de quarto amanhã. Estou me sentindo melhor. Vocês estão bem? Nada nunca voltava. O silêncio parecia pessoal, agora deliberado. Comecei a olhar para o relógio do jeito que você olha para alguém que prometeu que chegaria, mas nunca vai. No final daquela tarde, meu ex-colega de trabalho, Ivan, apareceu segurando um saco plástico de salgadinhos e aquele meio sorriso sem graça que as pessoas usam quando não sabem o que dizer ao alguém em uma cama de hospital. Cara, você está acabado, ele brincou, fracamente. Então, enquanto se sentava, o celular dele vibrou. Ei, você viu seu irmão bombando no LinkedIn? Ele virou a tela para mim antes que eu pudesse responder. Lá estava. Um videoclipe de Leonardo no palco do Copacabana Palace, no Rio, apertando a mão de executivos, os pais ao lado dele, brilhando de orgulho. A legenda dizia: Norte Brasil Dinâmica, inovador do ano. Meu peito se apertou até eu pensar que minhas costelas quebrariam novamente. Eu encarei a tela. Atrás dele, um banner brilhava sob as luzes. Eu dei zoom. O vestido da minha mãe, o sorriso do meu pai. Eu não existia naquela foto, nem mesmo no fundo. Liguei direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem mesmo assim, tentando parecer calmo. Ei, sou eu. Ainda estou no hospital. Eu vi as notícias. Me liguem quando puderem. 2 horas depois, um texto apareceu. Este é um momento único na vida do seu irmão. Iremos depois que as coisas se acalmarem. Único na vida. Essa frase circulava na minha cabeça como uma câmara de eco. Liguei a TV. Os canais locais estavam transmitindo a gala ao vivo do Rio. Assisti ao mestre de cerimônias falar sobre o brilhantismo do apoio familiar, enquanto a câmera focava meus pais, sentados na primeira fila. Eles se levantaram e aplaudiram quando Leonardo recebeu seu prêmio, lágrimas brilhando nos olhos da minha mãe. A mesma mulher que não havia respondido a uma única mensagem minha em 6 dias. Eu silenciei o som, mas as imagens eram mais altas do que qualquer aplauso. O quarto do hospital parecia menor, a luz fluorescente mais dura. Eu quase podia ouvir meu coração afundando com o gotejamento lento do soro. Mandei outra mensagem. Ainda estou no HC. Eu quase morri. Pensei que deveriam saber. 2 horas depois, ela respondeu. Não podíamos perder este evento, Arthur. Você entende isso, não é? Esse foi o momento em que parei de fingir que entendia qualquer coisa sobre eles. Uma velha amiga da família me visitou na manhã seguinte, trazendo uma cesta de frutas que eu não toquei. De passagem, ela disse: seus pais pareciam maravilhosos na cerimônia. Eles estavam ensaiando aquele discurso há semanas. Ela sorriu, sem saber o que aquelas palavras fizeram comigo. Ensaiando há semanas. Eles não tinham esquecido de mim. Eles apenas já tinham decidido quem importava mais. Esperei até ela sair antes de desabar. Eu não estava com ciúmes do prêmio de Leonardo. Eu estava com raiva, por quase morrer, não ter sido o suficiente para me tornar visível. Cada memória de infância se repetiu.
a feira de ciências que ganhei, onde eles saíram mais cedo para o jogo de futebol dele, a formatura da faculdade, que eles assistiram por streaming, porque ele tinha uma conferência do outro lado da cidade. Nunca foi novo. Estava apenas mais nítido agora, cortando o último pedaço de esperança que eu havia guardado. Enquanto o sol se punha pela janela do hospital, peguei o controle remoto e desliguei a TV. O quarto mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo bip fraco e constante do monitor cardíaco. Olhei para o teto, mesma cor, mesma luz de quando acordei após o acidente. Nada havia mudado, exceto eu. Eu finalmente mandei uma mensagem. Vocês não precisam vir. Eu não estarei mais esperando. Então eu coloquei o telefone virado para baixo na mesa de cabeceira. O brilho azul do monitor banhava as paredes e pela primeira vez o silêncio parecia honesto. Não estava vazio. Era meu. Sábado de manhã, a luz do sol inundou o piso branco do HC. Pela primeira vez desde o acidente, não estava chovendo. Eu estava sentado, apoiado na cama, minhas costelas ainda doendo sob o fino avental hospitalar, quando a porta se abriu sem uma batida. Meus pais entraram com um buquê tão grande que quase cobria seus rostos. Rosas, lírios, caros e exagerados. O tipo de presente que as pessoas compram para mostrar, não por amor. O perfume da minha mãe chegou antes de suas palavras. Você parece melhor, ela disse. Seu sorriso era rígido, do jeito que se sorri para uma câmera, não para uma pessoa. Meu pai pairava perto dos pés da cama, examinando os monitores como se estivesse avaliando um relatório financeiro. Esperei que perguntassem como eu me sentia ou o que os médicos haviam dito. Eles não perguntaram. Meu pai falou primeiro. Estamos aliviados por você estar se recuperando. Há algo que precisamos discutir. O tom não era de preocupação. Era uma reunião de negócios. Meu peito se apertou. Ele continuou. Leonardo está com problemas. Você pode ajudar. As palavras mal faziam sentido. Ajudar com o quê? Houve uma investigação interna na Norte Brasil. Ele está sendo acusado de redirecionar fundos da empresa. O caso vai para o Vara Criminal do Rio. Precisamos contratar a melhor equipe jurídica. Eles estão pedindo uma entrada substancial. O quarto pareceu subitamente menor. Então é por isso que vocês vieram hoje. Eu disse baixinho. Não porque eu estive no hospital por uma semana, mas porque precisam de dinheiro. Os olhos da minha mãe dispararam para o chão. Arthur, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. As famílias se unem quando as tempestades vêm. Eu quase ri, mas o som ficou preso na minha garganta. Eu fui a tempestade. Lembram? Vocês já passaram por mim uma vez sem olhar para trás. Eles não se abalaram. A voz do meu pai se aguçou. Nós sabemos que você tem economizado desde a TechBase. Você é bom com dinheiro. Isso é apenas um favor temporário. Eu expirei lentamente. Esse dinheiro não é para salvar ninguém. É para viver, para ficar de pé sozinho, depois que vocês deixaram claro que eu nunca fui aquele por quem valia a pena ficar. O tom da minha mãe suavizou. Você vai se arrepender disso se não conseguirmos superar. Eu a encarei. Arrepender do quê? De não ter comprado a aprovação de vocês? Então veio o momento que quebrou tudo. Meu pai, frustrado, falou demais. Nós já gastamos a maior parte do que tínhamos na gala e nos patrocínios de mídia para a noite de premiação do seu irmão. Estamos apertados agora. Por um segundo, pensei ter ouvido errado. A mesma gala que os manteve longe do meu quarto de hospital. A mesma noite em que eu estava sangrando enquanto eles ensaiavam discursos e sorriam para as câmeras. Eles haviam derramado suas economias em uma performance e agora queriam que eu financiasse o bis. Ele me entregou um cartão de visita de um escritório de advocacia no centro do Rio. O nome gravado em dourado.
Eles exigem um depósito até segunda-feira, disse ele. Minha mãe colocou o buquê na mesa de cabeceira. Uma pétala caiu, depois outra, suave contra o lençol estéril. Eu olhei para as flores, depois para eles. Vocês vieram aqui para fazer um saque, não uma visita. Eles não negaram. Minha mãe tocou minha mão, mas parecia uma assinatura esperando por tinta. Só desta vez, Arthur, ela sussurrou. Faça pela família. Eu puxei minha mão. A família já teve sua chance. Eles ficaram parados, rígidos e silenciosos. Meu pai se virou para a porta, sua voz plana. Você vai se arrepender disso quando tivermos partido. A porta bateu com força suficiente para balançar o suporte do soro. O buquê tombou, espalhando pétalas pelo chão. Eu não me movi para pegá-las. Minhas costelas queimavam, mas em algum lugar sob a dor, algo novo começou a se formar. Um músculo que eu não tinha usado antes. O músculo de dizer não. Uma semana depois, o horizonte de São Paulo brilhava frio e distante sob uma fina camada de sol de inverno. Eu tinha já acabado de voltar de uma consulta de acompanhamento, muleta debaixo de um braço, a pulseira do hospital ainda fraca na minha pele. Quando as portas do elevador se abriram no meu andar, senti o perfume deles antes de vê-los. Meus pais estavam do lado de fora do meu apartamento, esperando, perfeitamente compostos, como se o corredor fosse outro palco. Minha mãe falou primeiro. Arthur, você tem alguma ideia do que as pessoas estão dizendo sobre nós? Eu destranquei a porta, mas não a abri totalmente. Provavelmente que vocês são o tipo de pais que pularam a internação do filho no hospital por uma premiação. A mandíbula do meu pai se contraiu. Controle seu tom. Seu irmão sempre carregou o nome desta família com orgulho. É bom você se lembrar disso. E eu? Perguntei. O que eu sou? O substituto quando a reputação de vocês precisa de uma limpeza? A voz dele aumentou. Não distorça isso. Estamos tentando manter esta família unida. Não, eu disse. Vocês estão tentando manter a ilusão unida. Eles entraram antes que eu pudesse impedi-los. As mãos da minha mãe tremiam ligeiramente enquanto ela tirava um envelope pardo da bolsa. Podemos terminar isso discretamente, disse ela. Tudo o que precisamos é da sua cooperação. Peguei o envelope e deslizei os papéis para fora. Era um formulário de autorização pré-preenchido. Meu nome, minha linha de assinatura, o número da minha conta, já digitado. Onde vocês conseguiram isso? Perguntei. Meu pai não hesitou. Dos seus antigos registros de seguro. Nós ainda estávamos listados como seus garantidores. Não foi difícil. Senti algo no meu peito esfriar. Vocês acessaram meus arquivos privados. Ele deu um passo mais perto. Você deve a esta família tudo o que tem. Se você chamar a polícia, não espere um centavo de nós quando morrermos. Eu soltei uma pequena risada seca. Que alívio! Não terei que herdar a culpa também. Os olhos da minha mãe se encheram, mas suas lágrimas pareciam ensaiadas, como as que ela treinava para sessões de fotos. Nós já perdemos um filho, Arthur, ela sussurrou. Não nos faça perder outro. Erro, eu disse baixinho. Vocês não o perderam. Vocês perderam o espelho que fazia vocês parecerem bons. O silêncio que se seguiu foi agudo o suficiente para cortar o zumbido do corredor. Quando peguei meu telefone, a voz do meu pai endureceu. Você não ousaria. Eu ousaria, eu disse, porque a única coisa que me resta vir a perder são vocês. A tensão se quebrou. Liguei para essa portaria, pedi a segurança do prédio. Eles chegaram em minutos, o eco de suas botas enchendo-se o corredor. Meus pais recuaram,
ainda tentando manter a dignidade enquanto eram escoltados para o elevador. Minha mãe se virou uma vez, olhos vermelhos, lábios se movendo, em torno de uma frase que ela não terminou. As portas se fecharam, deixando apenas o cheiro estéril de desinfetante e café. Dentro do apartamento, o silêncio voltou. Meu coração estava batendo tão forte que minhas costelas gritavam. Mas não era medo, era clareza. Pela primeira vez, eu não estava implorando para ser amado. Eu não estava correndo atrás de um lugar à mesa deles. Eles haviam dito que eu me arrependeria disso quando eles partissem. Mas enquanto eu me apoiava na parede, a respiração firme, percebi que eles já tinham partido há muito tempo. Eles apenas não tinham notado ainda. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho azul da televisão. O noticiário das 23 horas se espalhava pela tela, vozes agudas e luzes piscando, quebrando a quietude. Eu não conseguia dormir há dias. A dor nas minhas costelas era fraca, mas constante. O silêncio, alto demais para suportar. A voz do âncora interrompeu. Notícia de última hora, direto do Rio de Janeiro. O diretor de projetos, Leonardo Viana, foi preso em conexão com a investigação de fraude da Norte Brasil Dinâmica. O nome do meu irmão me congelou. A câmera mudou para imagens dele sendo conduzido para fora de um prédio de escritórios algemado. As acusações incluem fraude eletrônica, falsificação, conspiração e lavagem de dinheiro, continuou o âncora. As autoridades dizem que mais de 4,8 milhões de reais foram desviados. O volume pareceu sumir da sala. O rosto do meu irmão na tela era familiar demais. O mesmo maxilar, os mesmos olhos cansados. Eu vi meu próprio reflexo nas bordas pretas da televisão. O mesmo rosto, mas do lado errado da história. Quando a transmissão terminou, desliguei a tela. O apartamento ficou em silêncio novamente. Sentei-me olhando para o nada até que meu notebook apitou. Um e-mail. A linha do remetente dizia: Notificaco de CISPEN e ealhuaer.gov.br. O assunto: uma mensagem para você. Minha mão pairou sobre o mouse. Contra meu melhor julgamento, eu abri. Arthur, começava. Você provavelmente viu as notícias. Não é o que parece. Eu estava seguindo ordens. Assinei o que me mandaram assinar. Eles estão me usando como bode expiatório. O tom do meu irmão era quase familiar. Calmo, persuasivo, com remorso suficiente para parecer crível. Então a linha final: eu preciso da sua ajuda. Você é o único que pode salvar esta família. Havia um anexo. Meu peito se apertou quando o abri. Um documento escaneado apareceu. Um formulário de autorização para um dos investimentos contestados. A assinatura do meu pai estava bem ali, ao lado da de Leonardo. A assinatura que pagou minha faculdade anos atrás. A assinatura que tinha me descartado de mais maneiras do que uma. Recostei-me. Minha respiração superficial. Eles não tinham apenas ficado ao lado dele. Eles tinham feito parte disso. A razão pela qual vieram à minha cama de hospital com aquele cartão de advogado não era amor. Era medo. Eles não estavam protegendo Leonardo. Eles estavam protegendo a si mesmos. Liguei para Maíra Klein, uma velha amiga que agora trabalhava com direito empresarial. Era tarde, mas ela atendeu. Sua voz era firme, prática. Guarde tudo, ela disse. Não delete nada. Se o que você está dizendo é verdade, esse e-mail pode se tornar evidência. O que acontece se todos eles caírem juntos? Perguntei. Então, deixe que caiam, ela disse suavemente. A lei não se importa com sobrenomes, e não deveria. Depois que desliguei, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de voz da minha mãe. Sua voz tremia, meio raiva, meio desespero. Se você ficar em silêncio, todos nós seremos destruídos. Você não entende, Arthur. Esta família não pode sobreviver a outro escândalo.
Eu toquei de novo, 2 vezes. Depois salvei em uma pasta trancada no meu notebook. O medo dela não era de perder o filho. Era de perder a fachada calada que ela passou décadas polindo. Pela manhã, as manchetes haviam mudado. Investigação se expande. Escândalo. Da Norte Brasil dinâmica pode incluir investidores privados. Meu estômago revirou enquanto eu lia a lista de indivíduos não identificados sob revisão. Eu não precisava adivinhar quem estava nela. Fiquei perto da janela, observando o chufle. A cidade seguia em frente como se nada tivesse mudado, como se a traição fosse apenas mais um boletim de trânsito. Eu sussurrei para o vidro. Ninguém é inocente aqui. A única diferença é quem admite primeiro. Pela primeira vez em muito tempo, não senti o desejo de consertar as coisas. Eu não estava procurando por perdão ou aprovação. Eu só queria que a verdade provasse que minha dor sempre teve uma razão. Que eu não estava louco por me sentir o estranho na minha própria linhagem de sangue. Naquela noite, abri o e-mail novamente e reli a última linha. Você é o único que pode salvar esta família. Fechei o notebook e disse para o escuro. Talvez a família não valha a pena ser salva. 2 semanas depois, eu dirigi para o sul, através de uma chuva que se transformou em granizo fino quando cheguei perto de São Joaquim. A estrada estava vazia, do tipo que força você a pensar em tudo o que não quer lembrar. Eu vim ver minha tia, Patrícia Arruda, a irmã distante da minha mãe. Eu não a via há mais de uma década, não desde que meus pais a cortaram e apagaram seu nome de todas as reuniões de família. A casa dela ficava em uma rua tranquila, ladeada por plátanos nus. O cheiro de maçã assada e canela me cumprimentou quando ela abriu a porta. Você está a cara da sua mãe, ela disse, depois fez uma pausa, estudando meu rosto. Mas seus olhos são seus. Ela me abraçou como alguém que estava esperando para fazer isso há anos. Enquanto tomávamos chá, ela disse o que eu meio que esperava. Sua mãe disse a todos que você ficou arrogante, que se recusou a ajudar a família quando eles mais precisavam. Eu franzi a testa. Ela disse isso às pessoas? Patrícia assentiu e pegou seu tablet. Uma corrente de e-mails brilhava na tela, encaminhada por primos e velhos amigos. As palavras eram inconfundivelmente da minha mãe, me pintando como frio, ingrato, a razão pela qual a família viu havia desmoronado. Arthur se recusou a levantar um dedo. Ele está nos punindo por amarmos mais o irmão dele. Eu encarei a tela até que ela borrou. Nada disso é verdade, eu disse baixinho. E então eu contei tudo a ela. O acidente, o hospital, o buquê, que não era um gesto de carinho, a exigência de dinheiro, a descoberta da assinatura do meu pai. Quando terminei, ela exalou lentamente. Eu acredito em você. Eles já fizeram isso antes. Ela desapareceu em outro cômodo e voltou com uma pasta fina. Seu tio emprestou 50 mil bom ao Leonardo anos atrás para um projeto de negócios. Ele perdeu cada centavo. Quando tentamos falar com seus pais sobre isso, eles nos acusaram de tentar explorá-lo. Disseram que estávamos com inveja. A pasta continha cartas, recibos e um e-mail de desculpas, impresso, do meu tio. Escrito depois que meus pais convenceram a todos que ele havia fabricado a dívida. Eles sempre precisaram de um vilão, disse Patrícia. É como eles controlam a história. Ela abriu uma segunda gaveta e tirou outro documento, amarelado pelo tempo. Você deveria ver isso também. Era uma nota de reunião de mais de 10 anos atrás, assinada por ambos os meus pais. Eles haviam usado parte do fundo da minha faculdade para cobrir uma das primeiras dívidas de jogo de Leonardo. A conta havia sido esvaziada, renomeada como emergência familiar. Minha garganta secou. Então não foi só emocional.
Eles têm me usado para tapar buracos há anos. Patrícia colocou a mão sobre a minha. É o que acontece quando o amor é medido em utilidade. Meu telefone vibrou antes que eu pudesse responder. Uma videochamada de Maíra. Seu rosto encheu a tela, sério e cansado. Leonardo está cooperando, disse ela. Ele está entregando os executivos acima dele. Isso é bom, eu disse. Talvez, ela respondeu. Porque em seu depoimento, ele mencionou seus pais. Ele alega que eles receberam parte dos retornos através da conta privada dele. Os investigadores estão analisando. Eu olhei além do telefone, para a janela onde a neve tinha começado a cair. Então, ele está levando todo mundo junto com ele. Ou dizendo assim a verdade pela primeira vez, disse Maíra. De qualquer forma, eles serão chamados em breve. Depois que ela desligou, sentei-me em silêncio. A chaleira assobiava fracamente da cozinha. Minha tia me observava com cuidado. Você não tem que carregar isso, disse ela. Naquela noite, enquanto eu fazia as malas para ir embora, meu telefone vibrou novamente. Um último e-mail da minha mãe. O assunto dizia simplesmente: ajude-nos. A mensagem era curta. Se você não nos proteger, tudo vai desmoronar. Você consegue viver consigo mesmo sabendo que deixou sua família ser humilhada? Fechei o e-mail sem responder. Eu não precisava. Lá fora, a neve havia engrossado. Patrícia me seguiu até a varanda. Seu cachecol bem apertado. Arthur, ela disse, ninguém merece sua lealdade ao custo de si mesmo. Sangue não significa pertencimento. Eu assenti, observando os flocos derreterem nos degraus. Acho que finalmente entendo isso. Antes de ir embora, deletei os contatos dos meus pais e o grupo da família no WhatsApp, que havia silenciado desde o início do escândalo. Os únicos números que restaram no meu telefone eram os de Patrícia e Maíra. O aquecedor do carro zumbia suavemente enquanto eu pegava a estrada de volta para São Paulo. Pela primeira vez desde o acidente, o silêncio lhe não doía. Não era solidão, era paz. Eu sabia que a tempestade não havia acabado, que o acerto de contas ainda estava por vir. Mas enquanto a neve engolia os faróis à minha frente, eu também sabia que estava pronto para qualquer verdade que esperasse no final. Porque desta vez, eu não estava dirigindo em direção a eles. Eu estava dirigindo para longe. As notícias da manhã estouraram antes que o café terminasse de passar. Em todos os canais, o nome do meu irmão estava em toda parte. Leonardo Viana fecha acordo de delação premiada. Concorda em cooperar com os promotores em troca de uma sentença reduzida. A filmagem passava em loop, seu rosto pálido, mas confiante, enquanto era escoltado pelo tribunal. Os âncoras elogiavam sua coragem de se apresentar. E por um segundo, me perguntei se ele próprio acreditava nisso. Peguei o controle remoto, pronto para desligar, quando o alerta de videochamada piscou no meu notebook. Meus pais. Eu quase deixei tocar até cair, mas a curiosidade, o hábito, talvez, venceu. Cliquei em aceitar. Seus rostos encheram a tela, da sala de estar onde cresci. A maquiagem da minha mãe não conseguia esconder a exaustão sob seus ais. E meu pai parecia não dormir há dias. Arthur. Ela começou, a voz trêmula. Seu irmão fez a coisa certa. Ele está ajudando todos os envolvidos. Esta é a hora de trazer nossa família de volta. Eu me recostei na cadeira. E como exatamente vocês planejam fazer isso? Meu pai interveio, seu tom seco, gerencial. Você pode nos ajudar a consertar isso. Você trabalha com segurança cibernética. As pessoas respeitam sua palavra.
Você pode fazer uma declaração dizendo que Leonardo foi manipulado por seus superiores. Isso ajudará a restaurar a imagem da nossa família. As palavras deles atingiram mais forte do que eu esperava. Mesmo agora, não era sobre a verdade. Era sobre aparências. Eu soltei uma risada vazia. Se ele foi manipulado, então por que existem transferências bancárias em nome da mamãe? Porque os investigadores têm esses registros. Eu os vi. A tela ficou parada. Por um momento, pensei que a chamada tinha congelado. Os lábios da minha mãe se separaram, mas nenhum som saiu. O rosto do meu pai perdeu a cor. Vocês sabiam, eu disse suavemente. Vocês sabiam de onde vinha o dinheiro. E vocês o aceitaram mesmo assim. Minha mãe começou a chorar. Um som que parecia ensaiado, como uma velha performance que ela podia convocar à vontade. Nós só queríamos proteger esta família. Você não pode jogar tudo fora por causa de alguns erros. Vocês não estão protegendo uma família, eu disse. Vocês estão protegendo uma máscara. Eu encerrei a chamada antes que qualquer um deles pudesse responder. 1 minuto depois, meu telefone vibrou novamente. Leonardo, desta vez. Contra meu melhor julgamento, atendi. Sua voz estava calma. Calma demais para alguém enfrentando a prisão. Eles não deveriam ter pego o dinheiro. Eu não sabia disso. Mas se você ficar quieto, eles ficarão bem. Você não quer que eles sejam arrastados para isso, quer? Eu hesitei. Ele parecia sincero, mas a sinceridade sempre fora sua arma mais afiada. Você realmente acha que o silêncio conserta alguma coisa? Perguntei. Ele mantém o que restou intacto, disse ele. Se você os ama, não piore as coisas. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentado ali por um longo tempo, o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio. Pela primeira vez, percebi que eu era o único que ainda pesava o certo e o errado. Todos os outros estavam apenas contando o que poderia ser salvo. No final da tarde, as batidas começaram. Firmes, deliberadas, implacáveis. Abri a porta e encontrei meus pais parados ali novamente. O rosto do meu pai estava vermelho, olhos em chamas. Você sabe o que você fez? Ele gritou. Você está nos destruindo. Você está se voltando contra seu próprio sangue. Encontrei seu olhar uniformemente. Não, eu só cansei de trair a mim mesmo. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Minha mãe deu um passo à frente, desesperada agora. Por favor, Arthur, você não entende o que está em jogo. Mas eu entendia. Muito bem. Naquele momento, a última cortina caiu. Meu pai falou novamente, mais baixo desta vez, quase suplicante. Nós assinamos seu nome. Era só papelada para garantir os investimentos. Não significava nada. Levei um segundo para processar. Vocês o quê? Seus olhos vacilaram. Precisávamos de um garantidor, alguém limpo. Era a única maneira de manter a conta aberta. Meu estômago despencou. Eles tinham usado minha identidade. Puxei meu telefone do bolso e apertei gravar. Diga isso de novo. Ele congelou, percebendo tarde demais o que havia admitido. Minha mãe agarrou seu braço. Arthur, por favor, não. Você não pode entregar isso. Você vai se arrepender. Eu firmei minha voz. Passei minha vida inteira me arrependendo do silêncio. Cansei disso. Eles saíram alguns minutos depois, o eco de seus passos desaparecendo no corredor. No momento em que as portas do elevador se fecharam, liguei para Maíra. Eu tenho provas agora, eu disse a ela. Se eu enviar isso, eles perderão tudo. Sua voz veio pela linha, calma, mas firme. Talvez esse seja o preço para finalmente salvar a si mesmo.
Depois da ligação, sentei-me à minha mesa, a gravação ainda tocando suavemente no telefone. Meu reflexo na janela escura me encarava, cansado, mas inflexível. Passei o mouse sobre o anexo do e-mail, o cursor piscando como um batimento cardíaco. Se eu ficar quieto, vou desaparecer de novo, sussurrei. Se eu falar, serei o traidor. Eu cliquei em enviar. O arquivo carregou, uma pequena barra azul se arrastando até a conclusão. Quando terminou, a tela piscou. Upload completo. Deixei a janela aberta e me virei para a noite. O vento lá fora varreu a porta aberta da varanda, trazendo o leve cheiro de chuva. Eu sabia então que nada jamais voltaria a ser como era. E pela primeira vez, isso não me assustava. 2 meses se passaram antes que o veredito chegasse. A essa altura, a cidade já havia passado para novos escândalos, novas manchetes. Eu não tinha falado com ninguém da minha família desde aquele último dia no apartamento. Quando o e-mail de Maíra chegou, quase não o abri. O assunto dizia simplesmente: Caso Norte Brasil encerrado. Leonardo foi condenado a 14 meses em regime fechado por fraude e má conduta financeira. Sua cooperação lhe rendeu clemência. 3 executivos seniores receberam penas muito mais longas. Enterrado nos documentos do tribunal estava um único parágrafo confirmando que meus pais haviam se beneficiado, sem saber, de fundos desviados. Eles não foram presos, mas foram multados pesadamente e forçados a liquidar a maior parte do que possuíam. Seus nomes, antes o distintivo de uma família obcecada por imagem, agora eram sussurrados como um aviso. Eu não fui aí à audiência. Eu não precisei. Assistir à distância sua foi o suficiente. 1 semana depois, uma carta chegou na minha caixa de correio, escrita à mão e sem remetente, exceto pela caligrafia inclinada familiar do meu irmão. Dentro, apenas algumas linhas. Não estou pedindo perdão, mas eu finalmente entendo por que você disse não. Talvez você nos salvou de uma maneira que não merecíamos. Eu li 2 vezes, depois dobrei cuidadosamente e deixei de lado. Eu não estava mais com raiva, apenas cansado. Naquela noite, Maíra ligou. O tribunal quer que você confirme a gravação, disse ela. Você só precisaria aparecer por alguns minutos. Eu vou enviar uma declaração, eu disse. Não há necessidade de eu estar lá. Eu não queria nenhuma parte do espetáculo. Alguns dias depois, tia Patrícia ligou de São Joaquim. Eles estão vendendo a casa, ela disse, tentando cobrir as multas. Ela hesitou. Você quer reivindicar sua parte? Eu olhei pela janela em direção ao rio Pinheiros, onde a água brilhava sob o sol da manhã. Não, eu disse. Eu já tenho algo que eles nunca me deram. Paz. Quando desliguei, comecei a fazer as malas. O apartamento parecia menor do que costumava ser, cheio de muitos fantasmas de quem eu era antes. Ao anoitecer, a única coisa que restava na minha mesa era a velha foto minha e de Leonardo, aquela que havia sido manchada de sangue no acidente. Eu a tinha limpado, prensado, deixado sem moldura. Eu não queria mais protegê-la atrás de um vidro. Eu queria lembrá-la honestamente, com arranhões e tudo. Na noite seguinte, enquanto eu estava perto da janela com vista para o rio, uma notificação de e-mail apareceu no meu telefone. Sem assunto, sem nome de remetente, apenas uma frase. Saio em breve, recomeçando, não me perdoe, apenas viva bem. Eu olhei para aquilo por um longo momento, então sorri levemente e deletei. Algumas histórias assim não precisavam de respostas. As semanas que se seguiram foram tranquilas. Mudei meu número, deletei todo vestígio de suas informações de contato e deixei instruções na portaria do meu antigo prédio. Sem visitantes chamados Viana. Mudei-me para um lugar menor, perto da água, onde o ar cheirava a limpo, e o único som à noite
era a correnteza contra as docas. Eu ainda dirigia até São Joaquim, às vezes para ver Patrícia. Ela nunca perguntava sobre eles. Em vez disso, cozinhávamos, compartilhávamos histórias e ríamos de coisas que não tinham nada a ver com legados, de família ou expectativas. Pela primeira vez, sentado à mesa dela, senti o que a família deveria significar. Segura, simples, real. Uma manhã, andando ao longo do rio, com a névoa subindo da superfície, pensei em como eu costumava atender facilmente a cada chamada de casa. Como uma mensagem deles poderia me puxar de volta ao caos. Esses dias se foram. Eu finalmente entendi que o amor não deve exigir sacrifício como prova. Família não é de onde você vem. Sussurrei para o rio. É como você escolhe viver. Enquanto o sol rompia a névoa, atravessei a ponte estaiada, parando no meio do caminho, onde o rio se dividia em duas direções. Uma levando de volta à cidade, a outra serpenteando para o oeste. Fiquei ali por um momento, respirando o ar, a sensação de algo novo começando. Então me virei e caminhei em direção à margem, a correnteza firme e brilhante abaixo de mim. Eu não precisava mais ser escolhido. Eu finalmente tinha escolhido a mim mesmo. Quando olho para trás agora, percebo que esta história nunca foi sobre vingança ou punição. Foi sobre libertação. Durante anos, acreditei que amor significava lealdade, que família significava resistência, não importava o custo. Mas às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é perdoar. É parar de retornar ao mesmo fogo que continua te queimando. Eu costumava desejar um pedido de desculpas que nunca viria, esperar pelo tipo de abraço que só existia nas memórias. Agora, pai, eu aprendi que a paz não chega através dos outros. Ela começa quando você escolhe-se a si mesmo, sem culpa. Eu não os odeio. Eu nem mesmo lhes desejo mal. Eu apenas não os carrego mais. Se você já se sentiu como o estranho em sua própria família, se já foi culpado por proteger seus limites ou chamado de egoísta por se recusar a salvar a todos, menos a si mesmo, saiba disto. Você não está sozinho. Ir embora não o torna cruel. Torna-o inteiro. Antes de ir, quero te pedir uma coisa. Se minha história ressoou com você, mesmo que só um pouquinho, me avise que você está aqui. Deixe um ouvindo nos comentários ou me diga de onde você é. Isso me lembra, e talvez a todos nós, que histórias como essa não terminam em silêncio. Elas constroem conexões entre pessoas que sobreviveram ao mesmo tipo de dor. E se você quer continuar ouvindo histórias de verdade, coragem e força silenciosa, inscreva-se. Fique comigo. Juntos, estamos construindo um lugar para os não ouvidos, os negligenciados e aqueles que finalmente decidiram escolher a paz em vez da permissão. Meu nome é Arthur Viana.